137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 andares completos. Essas foram as dimensões que Deus entregou a Noé. Diretas, claras e sobrenaturalmente específicas. A ordem divina não deixava espaço para dúvidas: faz para ti uma arca. E diante dessa voz começava uma das maiores obras já realizadas por mãos humanas. A Bíblia revela o tamanho da arca, o material, o propósito. Mas para transformar essa ordem em madeira, vigas e estrutura, Noé precisou enfrentar desafios gigantescos. Desafios que o texto bíblico não detalha, mas que qualquer construtor da época entenderia perfeitamente. E tudo começa pelo que muitos ignoram: o terreno. Uma estrutura com 137 metros de comprimento não pode ser erguida em qualquer lugar. Ela exige espaço amplo, firme, estável, longe de encostas perigosas, e perto das florestas de cipreste que serviriam como matéria-prima. Imagine Noé caminhando pelo terreno, analisando o solo com os pés, observando a firmeza da terra, a proximidade das árvores, a acessibilidade. Sem máquinas, sem engenheiros, sem mapas detalhados. Apenas discernimento, sabedoria prática e fé inabalável. Quando encontrou o local ideal, iniciou a primeira etapa. E ela não tinha nada de gloriosa. Remover grandes pedras. Arrancar raízes profundas que se entrelaçavam no subsolo. Nivelar cada metro quadrado. Compactar o solo para suportar toneladas de madeira. Tudo com ferramentas simples de bronze e pedra, mas com uma determinação movida pela palavra de Deus. Mas havia algo que tornava o trabalho ainda mais desafiador no mundo pré-diluviano: a umidade constante que subia da terra. A Bíblia explica que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso significa que o terreno era frequentemente úmido por natureza. E solo úmido pode virar lama. Ferramentas afundam. Madeira absorve água. O terreno fica vulnerável. Então Noé provavelmente precisou cavar pequenos canais ao redor do canteiro, criando desvios simples para que a água natural do solo não encharcasse a área de trabalho. Não era chuva caindo do céu. Era a própria terra liberando umidade constantemente. Enquanto ele fazia isso, pessoas passavam observando. Alguns riam abertamente. Outros sussurravam entre si: que sentido faz preparar um terreno gigantesco assim? Mas Noé não respondia. Porque ele não construía olhando para a lógica humana. Ele construía olhando para a instrução divina. E quando finalmente o terreno ficou firme, plano e seco o suficiente, um novo desafio monumental se ergueu diante dele: a coleta de madeira para uma estrutura colossal. A Bíblia diz claramente: faz a arca de madeira de cipreste. Ciprestes não eram troncos pequenos e finos. Eram árvores enormes, resistentes, extremamente pesadas. Ideais para uma obra daquela magnitude. Derrubar uma árvore dessas com ferramentas rudimentares exigia força bruta, paciência sobre-humana e persistência diária. Derrubar centenas delas era um processo que demandava disciplina absoluta. Golpe após golpe. Troco após troco. Noé e seus 3 filhos trabalhavam sob o sol intenso até que o estrondo da árvore gigante caindo ecoasse pela floresta inteira. Mas o serviço brutal não terminava quando a árvore caía. Mover um tronco gigante de cipreste até o canteiro de obras exigia técnica ancestral. Sem rodas funcionais. Sem animais fortes o suficiente. Sem máquinas. A solução era a mesma usada por povos antigos em todo o mundo: rolos de madeira. Troncos menores eram cuidadosamente colocados sob o tronco maior. Com cordas grossas trançadas e alavancas primitivas, eles puxavam lentamente, movendo toneladas de madeira apenas alguns metros por vez. Quando o tronco pesado avançava sobre os rolos, os que ficavam para trás eram retirados e recolocados na frente. Lento, cansativo, arriscado. Mas cada tronco transportado com sucesso era mais um passo concreto na construção daquilo que Deus havia ordenado. E Noé continuava firme. Porque quem recebeu uma instrução clara de Deus não trabalha pelo que vê com os olhos naturais. Trabalha pelo que crê no coração. Enquanto tudo isso acontecia mês após mês, os moradores das redondezas observavam aquela movimentação estranha e incomum. Homens fortes transportando troncos colossais em direção a um terreno gigantesco e vazio. Era completamente natural que muitos zombassem abertamente. Que outros duvidassem da sanidade de Noé. Mas nada disso detinha o homem de Deus. Porque ele não trabalhava motivado pelos olhos críticos dos homens. E sim pela instrução que vinha diretamente do céu.
Conforme a madeira bruta se acumulava estrategicamente no terreno preparado, chegava finalmente a hora de iniciar a parte mais complexa e técnica de toda a obra gigantesca. Não apenas cortar árvores e transportar troncos, mas erguer uma estrutura arquitetônica colossal que precisaria se manter absolutamente firme durante a maior tempestade da história da humanidade. Para que a arca se mantivesse firme, reta e extremamente resistente às águas violentas, Noé precisaria começar pela fundação. Pela espinha dorsal de toda a embarcação, a quilha. A Bíblia não descreve o processo técnico em detalhes. Mas qualquer construtor naval antigo entenderia perfeitamente que uma obra desse tamanho monumental exigia uma viga central extremamente longa e incrivelmente robusta, capaz de suportar todo o peso distribuído do casco de madeira, dos 3 andares completos e das toneladas absolutas de carga que viriam depois. Mas havia um detalhe técnico impossível de ignorar: nenhuma árvore, por maior e mais antiga que fosse, chegaria naturalmente a 137 metros de comprimento. Isso significa algo crucial. Noé precisou unir várias vigas gigantescas de cipreste, tronco após tronco cuidadosamente selecionado, criando uma linha contínua, perfeitamente reta e absolutamente sólida. Uma tarefa monumental que exigia técnica ancestral, precisão matemática e paciência sem limites. Essas vigas colossais eram cortadas e meticulosamente ajustadas com encaixes complexos de madeira. Algo conhecido e dominado desde as civilizações mais antigas, sistemas sofisticados de macho e fêmea. Quando bem executados com precisão, esses encaixes se tornavam tão firmes e resistentes quanto estruturas inteiras de pedra. Para travar esses encaixes críticos com força absoluta, estacas e cavilhas de madeira extremamente dura eram cuidadosamente inseridas, criando pontos de união resistentes o suficiente para segurar tudo junto mesmo em tempestades apocalípticas. Quando a quilha monumental finalmente ficou pronta e alinhada, surgiu diante de Noé um novo momento de tirar o fôlego: a necessidade técnica de erguer as costelas gigantes da arca. As costelas eram vigas pesadas e arqueadas que subiam das laterais da quilha e davam a forma característica ao casco da embarcação. Elas precisavam ser encaixadas de forma matematicamente precisa na base. Portanto, Noé e seus 3 filhos fizeram exatamente o que os construtores navais antigos dominavam com maestria: criaram encaixes sob medida absoluta, cuidadosamente talhados à mão, que permitiam que as vigas pesadas se inclinassem e se arqueassem naturalmente ao serem fixadas com força na quilha central. Conforme essas costelas colossais iam sendo erguidas metro a metro ao lado da quilha, a forma impressionante da arca começava enfim a surgir diante dos olhos maravilhados da família. Agora imagine a cena cinematográfica: vigas enormes e pesadas sendo levantadas palmo a palmo por alavancas primitivas, cordas grossas trançadas e pura força muscular humana. Noé e seus 3 filhos fortes puxando juntos, ajustando ângulos críticos, corrigindo milimetricamente, observando cada detalhe estrutural. Porque se uma única costela ficasse inclinada demais para qualquer lado, toda a estrutura monumental perderia equilíbrio fatal. Por isso usavam cordas esticadas de ponta a ponta como linhas retas de orientação visual. Usavam pedras pesadas como prumos para garantir verticalidade perfeita. E repetiam o processo exaustivo dezenas e dezenas de vezes. Quando o esqueleto gigante da arca começou a tomar forma reconhecível no horizonte, a vista devia ser absolutamente impressionante e assustadora. Uma estrutura colossal de madeira surgindo em um lugar onde nunca existira mar ou rio. Do tamanho de um prédio moderno de vários andares. Mas feito apenas com ferramentas simples de bronze e mãos humanas calejadas. E então chegava um momento absolutamente decisivo: selar completamente a arca. Porque uma estrutura bonita e bem construída simplesmente não basta. Ela precisava ser completamente impermeável às águas. E Deus foi extremamente direto sobre esse detalhe crítico: betumarás a arca por dentro e por fora. Esse comando é profundamente significativo. O betume era uma resina natural e pegajosa derivada da própria terra. Precisava ser fervido em grandes caldeirões, espessado até o ponto certo e aplicado ainda quente sobre cada centímetro de madeira, criando uma película dura, brilhante e absolutamente resistente quando esfriava. Mas aplicar betume apenas por fora da estrutura não seria tecnicamente suficiente. A madeira, com o passar do tempo e pressão da água, naturalmente absorve umidade através de qualquer micro-rachadura. E qualquer infiltração mínima poderia comprometer estruturalmente tudo. Então Noé e seus filhos dedicados passaram dias inteiros, talvez semanas completas, cobrindo meticulosamente cada rachadura visível, cada junta entre tábuas, cada fenda microscópica. Tanto no interior escuro quanto no exterior exposto ao sol.
Cada camada grossa de betume precisava secar completamente sob o calor antes de receber outra camada protetora. E qualquer falha mínima nesse processo poderia significar o fracasso catastrófico de todo o projeto divino. No final desse processo exaustivo, quando a última seção foi selada e totalmente endurecida, a arca já não era apenas uma estrutura impressionante de madeira de cipreste. Era um abrigo hermético e flutuante, projetado sobrenaturalmente para enfrentar algo que jamais havia acontecido antes na história inteira da humanidade. E o próximo passo seria tão importante e complexo quanto a estrutura externa robusta: organizar completamente o interior cavernoso para abrigar milhares de criaturas vivas. A Bíblia revela um detalhe organizacional fundamental: farás compartimentos na arca. O termo hebraico original usado, kinim, significa literalmente ninhos pequenos, células separadas, divisões internas planejadas. Ou seja, a arca gigantesca não era um galpão aberto e caótico. Ela era formada estrategicamente por seções menores e organizadas, cuidadosamente planejadas para manter ordem absoluta, segurança total e estabilidade estrutural durante todo o dilúvio violento. Para manter o equilíbrio crítico da embarcação flutuante, o mais lógico e sensato seria organizar os animais criteriosamente por peso e tamanho corporal. Andar inferior: animais extremamente pesados como elefantes, hipopótamos e grandes bovinos. Isso manteria o centro de gravidade baixo e estável, evitando oscilações perigosas. Andar intermediário: animais de porte médio como leões, ursos e cervos. Animais domésticos de maior porte. Andar superior: aves leves e animais menores, causando menos impacto no equilíbrio e mais próximos da ventilação natural. Os compartimentos internos eram absolutamente essenciais. Sem eles, predadores naturais poderiam facilmente atacar presas indefesas. Animais poderiam se ferir em pânico. Haveria caos total e morte no interior. Então Noé construiu paredes divisórias internas simples mas extremamente fortes, mantendo cada espécie separada em seu espaço designado. A Bíblia menciona especificamente: farás uma abertura de um côvado por cima. Isso indica claramente uma espécie de janela contínua e longa, posicionada abaixo da cobertura do teto. Mas para ventilar adequadamente 3 andares completos, Noé provavelmente também fez pequenas aberturas laterais estrategicamente protegidas e corredores internos permitindo circulação constante de ar fresco. Sem ventilação adequada e constante, os gases tóxicos produzidos naturalmente pelos animais confinados seriam rapidamente mortais para todos. Armazenar alimento suficiente para um ano inteiro para todas as criaturas significava uma quantidade absolutamente colossal de suprimentos diversos. A Bíblia ordena claramente: levarás contigo alimento para ti e para eles. Isso incluía feno seco, grãos variados, frutos secos preservados, raízes, água limpa armazenada em grandes jarros de cerâmica. Áreas inteiras do interior gigante da arca precisavam ser dedicadas exclusivamente ao armazenamento organizado de alimentos, protegidos cuidadosamente da umidade destrutiva. Quando cada espaço interno, cada divisão estrutural e cada corredor ficou finalmente pronto e organizado, Noé percebeu que a obra monumental estava chegando ao ponto mais crítico de todos: a porta de entrada. Uma abertura absolutamente gigantesca. Grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os portes imagináveis. E ao mesmo tempo forte o suficiente para não comprometer estruturalmente toda a integridade da embarcação. A porta seria inevitavelmente o ponto mais vulnerável de toda a arca. E também o ponto mais simbólico e profético. Porque a Bíblia declara algo extraordinário e sobrenatural: o Senhor fechou a porta. O homem obediente construiu com suas mãos. Mas Deus Todo-Poderoso selou com autoridade divina. E então, algo completamente sobrenatural aconteceu diante dos olhos da família de Noé. A Bíblia é absolutamente explícita: os animais vieram até Noé por conta própria. Eles não foram capturados à força. Não foram conduzidos com cordas. Não chegaram aleatoriamente ou por acaso. Eles simplesmente vieram, guiados por uma mão invisível e sobrenatural. Parecia um movimento perfeitamente orquestrado, como se Deus mesmo estivesse guiando cada espécie até a entrada da arca. Pares de animais surgindo misteriosamente entre as árvores distantes. Aves pousando tranquilamente perto da entrada gigante. Criaturas selvagens e ferozes caminhando pacificamente ao lado de suas presas naturais. Era o selo divino e inconfundível de que aquilo não era apenas um projeto humano impressionante. Era um ato sobrenatural de Deus acontecendo diante dos olhos mortais. Quando todos entraram, animais, aves, répteis, Noé, sua esposa,
seus 3 filhos e as esposas deles, apenas 8 pessoas no total. E então a obra estava sobrenaturalmente concluída. A fé havia sido completamente obedecida. Com a porta fechada firmemente pela própria mão poderosa de Deus, um silêncio diferente e pesado tomou conta da arca inteira. Do lado de fora, o mundo antigo seguia normalmente como se nada tivesse acontecido. Do lado de dentro, tudo estava perfeitamente pronto. E então começou. A Bíblia descreve com palavras solenes e assustadoras: romperam-se todas as fontes do grande abismo profundo. E abriram-se as comportas dos céus. Águas subterrâneas explodindo violentamente para a superfície. Pressões geológicas inimagináveis sendo liberadas. Terremotos massivos e rupturas profundas por toda a terra. A família de Noé sentiu a arca gigante estremecer violentamente. Não pela água caindo de cima, mas pelo movimento brutal da terra se quebrando abaixo. E depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu pela primeira vez na história: chuva. Era a primeira chuva da história humana. E não era uma chuva comum e suave. Gotas grossas como pedras. Volume crescente e ensurdecedor. Barulho apocalíptico sobre a madeira selada. Trovões ecoando. Clarões rasgando o céu escuro. A água foi subindo inexoravelmente. Subindo. Subindo. Subindo sem parar. Até que o casco gigante e pesado começou a se desprender do solo e flutuar pela primeira vez. A arca não era guiada por velas, remos ou lemes humanos. Ela não precisava de navegação. Ela estava completamente nas mãos de Deus. Lá fora, tudo morria rapidamente. Lá dentro, Deus preservava a vida escolhida. Após longos e intermináveis meses de espera paciente, a Bíblia revela, lembrou-se Deus de Noé. Deus enviou um vento forte sobre a terra. E as águas começaram finalmente a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé abriu a janela superior. E pela primeira vez em meses, luz natural intensa encheu o interior escuro. Soltou um corvo primeiro. Depois soltou uma pomba. A pomba voltou sem encontrar pouso seco. O mundo ainda estava submerso. Uma semana depois, tentou novamente. A pomba retornou, mas desta vez carregava uma folha verde de oliveira. Era o primeiro sinal visual de recomeço da vida. Finalmente, Deus falou novamente com autoridade: sai da arca. E Noé obedeceu imediatamente. Assim que deixou a arca e pisou em solo firme, Noé fez algo profundamente simbólico: ergueu um altar ao Senhor. E Deus fez uma promessa eterna: nunca mais destruirei toda a vida com águas. E colocou o arco-íris no céu como sinal visível da aliança eterna. A arca havia cumprido seu propósito divino. Se você chegou até aqui, percebeu que a arca não foi apenas um barco gigante. Foi um ato de fé colocado em madeira sólida. Foi obediência transformada em salvação.